do Senhor, meus amados e queridos irmãos. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez com essa gravação no canal Tempo de Esperança, para levar até você a palavra do Senhor. Fiquei aí alguns dias aí sem fazer a gravação, mas hoje estamos aqui e quero continuar aqui a série de mensagens falando sobre, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Na primeira mensagem da série, eu coloquei ali a história de Asaf. Praticamente um testemunho vivo de Asaf, que Asaf viveu, sentindo inveja dos ímpios e dos arrogantes. Quem assistiu essa primeira parte dessa mensagem, você pôde ver ali que eu falei sobre inveja, e eu quero hoje estar falando sobre um pecado muito grave também, que é sobre o adultério. Eu quero estar falando um pouco sobre o rei Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que Deus honrou tremendamente este homem, a ponto dele chegar ao reinado. Só que quando ele estava lá no reinado, infelizmente, por uma falta de vigilância, ele ali caiu em adultério e ele acabou por pecando contra Deus e pecando contra os homens também. E você vai entender aqui. E eu quero estar lendo aqui em Salmos, o 51, o verso 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razões em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com insopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de todo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavra aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e o novilho serão oferecidos sobre o teu altar. Aqui, queridos, eu quero estar falando um pouco resumidamente do rei Davi, Davi, ele
E ele era pastor de ovelhas, ele cuidava da ovelha do pai, né? E levava lá o queijo, levava o pão para os seus irmãos que estavam na guerra, na batalha, né? E Deus, olhando pela necessidade do povo de Israel, e Deus olhando que Saul, ele tinha sido escolhido, né, para ali ser rei, e de repente ele estava fracassando, né? Aconteceu que Deus escolheu Davi, né? E o profeta Samuel foi na casa ali de Jessé, todos sabem da história, passaram ali todos os irmãos de Davi, mas porém o Davi não estava presente na casa. Mas quando Deus revelou para Samuel que era escolhido para ser rei de Israel, ele esperou Davi voltar e ali ele ungiu Davi diante dos seus irmãos. Ou seja, Davi foi levantado como rei depois de muitos anos ali que ele foi ungido, que ele pôde ser rei de Israel, após a morte do rei Saul. E ali Davi já estava se encontrando no momento de exaltação de Deus, né? Deus tinha exaltado Davi, só que Davi, em um determinado momento, ele, por falta de vigilância, Davi ele deixou de ir para uma guerra muito importante que era para ele ir. Ele pediu para que os soldados fossem ali guerrear. Ele resolveu ficar no palácio. E nessa desocupação do rei Davi, a Bíblia nos conta que ele foi passear ali no terraço e ali ele avistou uma mulher nua tomando banho. E ali ele desejou aquela mulher para ele. E ele fez de tudo para estar trazendo aquela mulher, mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, que era um soldado dele também que estava na batalha nessa ocasião. Mesmo ele sabendo que era mulher de Urias, mesmo ele sabendo que era pecado ele estar cobiçando uma mulher que não era dele, que tinha já ali um esposo, ele concebeu a esse pecado, que é o pecado do adultério. Deitou-se com a mulher de Urias, ali a mulher de Urias engravidou dele, depois ele arrumou uma maneira, um jeito de que Urias viesse a estar mulher, né? Para que viesse Urias ser enganado, achando que o filho era dele. No fim, Urias, de tanta fidelidade que tinha com o rei Davi, ele resolveu ficar na porta do palácio ali, não foi dormir com a mulher, não teve relação com Betseba. Aí foi que ele, vendo que não tinha outro jeito de esconder o pecado, ele mandou Urias para a guerra para ser morto na batalha. Aconteceu o seguinte, que o profeta Natã, direcionado por Deus, foi fazendo uma visita para o rei Davi. Por quê? A intenção do rei Davi era esconder o pecado dele diante do povo, né? Ele quis camuflar, ele quis esconder, ele quis ali provocar toda aquela situação. Depois de provocar toda essa situação da morte do Urias, ali dele pegar a mulher do Urias, né, para ser esposa dele, porque já que ele tinha cometido esse delito e ela tinha já engravidado dele, ele quis esconder isso daí. Então ele, como rei, ele tinha o direito de pegar, desposar essas mulheres que era casada e de repente essas mulheres ficou viúva. Então ele trouxe ela para estar vivendo com ela dentro do palácio. Aquela sujeira debaixo do tapete, né? E ele ficaria ali tranquilo. Afinal de contas, o marido morreu na batalha, lutando, entendeu? Então tinha o porquê, né? Ele dá nenhuma explicação para o povo ali. Mas a intenção dele era essa. Mas Deus, vendo tudo isso que aconteceu, queridos, porque aos olhos de Deus não há nada oculto e nem encoberto que não seja revelado, você pode acreditar nisso. Deus, ele vê e sabe de tudo, ele sabe a intenção do coração, ele examina nós por dentro e ele sabe aonde que está o pecado, aonde que está a situação sendo formada dentro de nós.
Porque nós temos muita facilidade de fazer como Davi. Nós pecamos e escondemos o pecado. Nós queremos acobertar o pecado de Deus achando que Deus, Ele não está vendo. Que Deus não está contemplando a nós. E Ele está vendo, Ele está contemplando, Ele está examinando a gente e está vendo que há pecado dentro de nós e que precisa ser confessado diante do Senhor. Que há sentimentos no nosso coração que é preciso confessar diante do Senhor. E muitas das vezes nós queremos esconder do homem, mas de Deus a gente não esconde. De maneira nenhuma. Pode ser o pecado que você intitula pelo pecado pequeno ou pecado maior. Porque diante de Deus, pecado é pecado, não existe o pequeno e não existe o grande. Tudo é pecado diante do Senhor. E tudo tem as consequências também diante do Senhor. Então, se eu comparecer diante do Senhor com o meu coração impuro, querendo mostrar para as outras pessoas que eu estou ali vivendo uma intimidade com Deus, e muitas das vezes não estou vivendo, aquilo ali é só ali uma atuação, né? Como se eu fosse uma atriz. Queridos, isso vai cair por terra, porque uma hora ou outra a verdade vai aparecer e nós vamos estar envergonhados com isso. Porque foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele ali camuflou tudo, ele montou todo ali o cenário, montou todo o esquema para aparecer diante do povo que ele estava sendo um rei maravilhoso e que ele estava diante de Deus com integridade de coração, com sinceridade. Mas não era isso que estava ocorrendo com o rei Davi. Ele tinha adulterado, ele tinha ali cometido um homicídio e ele tinha que pagar o preço por aquele homicídio. Ele tinha que pagar o preço por aquele adultério que ele estava ali cometendo. Então Deus pegou e enviou o profeta Natan. O profeta Natan veio com uma história, né? Assim, contando, né? Que tinha ali um homem pobre, que ele tinha só uma ovelhinha, e ali, de repente, aquele homem que tinha vários bens, né? Era um homem bem sucedido, ele pegou aquela única ovelhinha que o homem pobre tinha, e ele pegou para ele, né? E ali ele começou a contar ali uma história, começou a contar ali aquela situação, fez tipo de uma parábola, né? E o rei Davi, ele ficou ouvindo ali, e aí depois ele deu a sentença já. Ele falou assim, ó, este homem merece a morte, né? E aí, quando Natan viu que ele deu a sentença ali, ó, este homem merece a morte, ele falou assim, este homem é você. E é triste, né, queridos, quando Deus, ele envia um profeta, ou até mesmo dentro da palavra dele, né, porque a palavra de Deus nos confronta. Quando nós abrimos a palavra de Deus e estamos ali em espírito e em verdade diante do Senhor, o próprio Deus nos revela diante da palavra dele o quanto que nós estamos pecando, o quanto que nós estamos falhando e o quanto que nós precisamos mudar a nossa conduta. Então, aí vem aquela palavra, né, que é o tema dessa mensagem. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Aí, quando nós pegamos a palavra e olhamos ela, o Senhor nos revela ela, e ela mesmo vai chegar e vai testificar no nosso íntimo que nós estamos falhando em alguma coisa e estamos pecando e precisamos voltar ao Senhor. Mas aqui, nesse caso, foi o profeta Natan, que foi até ali o palácio ter essa conversa com o rei Davi. E nessa conversa com o rei Davi, ele chegou e falou ali, ó, este homem que você está falando que merece morte, é você. E aí, queridos, quando nós deparamos com essa situação, né? Não poderia ser menos, talvez, se Davi, naquele momento que Davi cometeu esse pecado, e se ele chegasse diante do Senhor, ele mesmo, naturalmente, e falasse, pai, eu quero ter aqui uma audiência com o Senhor, né?
E eu quero estar conversando com o Senhor a respeito do que eu fiz. Eu sei que o Senhor já viu, o Senhor viu tudo e sabe tudo. Mas eu quero vir aqui, diante do Senhor, confessar para o Senhor o que eu fiz. Eu pequei contra o Senhor. Eu peguei uma mulher que não era para me pegar, porque essa mulher era a mulher de Urias, era casada e bem casada. Eu pequei quando eu peguei e coloquei Urias na batalha para ele morrer, porque eu sabia que ele não estava preparado para ir nessa batalha. E eu rumei um jeito dele ir para essa batalha para morrer lá, porque ele não estava querendo me ajudar a cobrir o meu pecado. Eu tive que matá-lo. E eu errei, Senhor. Eu fiz um monte de coisa aqui. Ou seja, o certo era ele ir diante de Deus e falar tudo que ele tinha feito ali. Mas não foi o que aconteceu, queridos. A palavra do Senhor fala que ele encobriu, que ele fez tudo quietinho, por debaixo do pano. Né? E de repente precisou de um profeta ir lá e desmascarar o rei Davi. E esse papel do profeta Natan foi um papel crucial, um papel, eu diria que até difícil, porque já pensou você ter que ir na frente de um rei falar para ele que ele merecia a morte, porque ele tinha errado, ele tinha pecado, ele tinha traído, né? É difícil. O profeta Natan, ele foi diante de Davi e fez o que Deus tinha mandado fazer. Trazendo para os dias atuais, querido, quantos de nós estamos perdendo a credibilidade? De nós que temos um trabalho, né, dentro da casa de Deus, nós estamos perdendo a credibilidade. As pessoas estão olhando muito para nós. E elas querem ver em nós diferenças. Elas querem ver em nós mudanças. Elas querem ver em nós mudanças de atitude, mudança de hábitos. Às vezes a pessoa é até um profeta de Deus, sim. Às vezes a pessoa, ela de fato recebe revelações de Deus. Só que ela está envolvida num grupo de fofoca. Na igreja onde que ela está. Se ela está envolvida naquele grupo de fofoca, você acha que alguém ali da igreja vai dar credibilidade para ela? Sendo que ela vive num grupo de fofoca? Né? Então, queridos, olha só como está complicado hoje, nos dias de hoje. Você dá ouvido para algum profeta. Você dá ouvido para, eu diria para você que, vamos dizer aqui, um mensageiro mesmo ali que ministra a palavra na igreja. Se a pessoa está envolvida com um grupo de fofoca ali, inserida ali naquele grupinho, né, que as pessoas chamam de panelinha, né, está envolvida ali, inserido naquele grupo ali, como uma pessoa vai ministrar a palavra lá na frente e as pessoas vão dar crédito nela, sendo que ela está envolvida com isso, né? Então, queridos, olha, é muito complicado no dia de hoje as situações. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E a palavra do Senhor fala que se esse sal se tornar insípido, com o que há de salgar? Só vai servir para ser pisado pelos homens. Né? Então, queridos, nós precisamos pedir para o Espírito Santo colocar dentro de nós o fruto dele nas nossas vidas. Para que nós venhamos dar frutos, e frutos bons. Porque existe os frutos podres, existe os frutos que está estragado. Que às vezes por fora, você já viu aquelas frutas? Já aconteceu muitas vezes comigo. De eu comprar uma maçã, comprar lá uma pera, e ali por fora, mas está tão bonita. Você olha e fala, nossa, está maravilhosa essa fruta. Quando você abre a fruta, você percebe que ela está podre, o miolo dela, dentro dela está podre. Por quê, queridos? É uma fruta contaminada. E muitas das vezes, também já aconteceu também, de eu colocar umas frutas tudo junto, e uma delas estarem contaminada.
e elas aparentemente estão bonitas e tudo, a gente coloca tudo junto. Quando é fé, aquela fruta apodrece e as outras todas vêm apodrecendo ao longo do tempo que fica ali junto uma com a outra. Então assim é a fofoca dentro da casa de Deus. Assim é a contenda dentro da casa de Deus. Assim é dissensões dentro da casa de Deus. Porque nós estamos falando aqui das obras da carne, né? Em Gálatas ali. Que você viu eu falando ali, ó, dissensões, facções, né? Invejas. Então muitas coisas ali que está inserida ali que giram em torno das obras da carne. E essas coisas entrando dentro da casa de Deus prejudica ali o rebanho. Prejudica ali o trabalho das pessoas que estão ali no ministério da igreja. Porque se essas pessoas que estão compondo o ministério da igreja está já envolvida com esse tipo de ato, você pode ter certeza, queridos, a igreja ela vai esvaziar. A igreja vai sofrer as consequências disso. Por quê? Porque as obras da carne estão imperando ali dentro. Dentro do próprio ministério, do corpo ministerial, está imperando ali as dissensões, as facções, as divisões, a porfia, né? a murmuração, a inveja, enfim, tudo está ali, inserido ali. Ou seja, esta igreja que está ali com o ministério doente nessa área, ela vai prejudicar a igreja. Às vezes você vê uma igreja que tinha tudo para ser bem sucedida. Você olha, a performance dessa igreja é muito boa. Ali a pregação é boa, ali você vai ver o louvor é bom, a oratória ali é boa, e, enfim, tudo ali é bom, aparentemente ali, né? Mas quando você vai ver aquelas atitudes ali do corpo ministerial, acaba quebrando, destruindo com a obra de Deus. Então, queridos, olha só, como nós precisamos consertar nossa vida diante do altar de Deus. Então vem esse versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um precisa se autoexaminar e ver o que está precisando ser mudado. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, trabalhando na obra de Deus, e estamos ali, queridos, com essas obras da carne, destruindo a obra de Deus, sendo escândalo na obra de Deus. As pessoas que estão na nave da igreja, vendo ali as coisas ali, tomando uma proporção desse tipo aí, que as pessoas estão envolvidas com a fofoca, estão envolvidas com a mentira, com a falsidade, com a inveja, com todas essas impurezas aí que é obra da carne, que se você quiser ver ali, você vai ver ali em Gálatas 5, 19, você vai ver que a igreja vai transformando no esfriamento espiritual. A igreja, as pessoas vão começar a olhar para nós e vamos olhar e falar, nossa, mas o irmão falou aquilo ali, mas ele é fofoqueiro. O irmão falou aquilo ali, mas ele é invejoso. O irmão falou aquilo ali, mas ele é falso. O irmão falou aquilo ali, mas ele é fingido. O irmão falou aquilo ali, mas ele faz facções na igreja. Ele faz divisão na igreja. Então, ou seja, a pessoa vai olhando aquela situação e vai menosprezando a palavra que é ministrada por nós ali. Entendeu, queridos? Então, aqui aconteceu que o Natan chegou para Davi, para o rei Davi, e falou para Davi, falou assim, ó, escuta aqui, você pecou, você falhou, este homem é você que pecou, então você vai para o juízo, né? Aí foi aonde que ele falou ali, ó, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque os homens não têm misericórdia. E os homens não têm misericórdia mesmo, queridos. É o que eu falei para você aqui. Que se as pessoas que estão na nave da igreja e estão olhando para nós e vendo que nós somos fofoqueiros, que estamos ali nas obras da carne, eles não vão dar credibilidade no evangelho que é pregado através de nós. Não vai. Eles vão olhar para nós e vai falar assim, olha, quem é essa pessoa para falar alguma coisa para mim? Sendo que nem ela está praticando. Está falando aí da palavra, está falando sobre os fofoqueiros, mas faz fofoca.
Está falando sobre as pessoas linguarudas, mas está lá com a língua lá, sabe, afiada. Fala mal do irmão A, do irmão B, do irmão C, entendeu? E quer dar lição de moral pra gente. Ou seja, as pessoas não vão dar credibilidade na pregação. Ah, mas poxa, eu estou pregando a palavra. Então, você está pregando a palavra. Só que você não está praticando a palavra. Hoje você está vendo o esfriamento da igreja do Senhor. Porque nós aprendemos a viver de uma forma como atores. Nós chegamos na igreja, queremos ensinar o povo, mas nós não estamos pegando a palavra para nós, querido. Nós estamos empregando essa palavra dentro de nós. Então, por isso que nós estamos sendo frustrados na pregação da palavra de Deus. Porque será que o Senhor nos chamou só para nós falar da palavra? E não viver ela? Será que o Senhor nos chamou só para estar aqui, lendo, fazendo discursos, e não estar pregando nada na nossa vida, queridos? Vem aí a pergunta. Vem aí o questionamento. Então aqui o salmista Davi, aqui no Salmo 51, ele fala aqui, por que não dizer uma oração em cântico? Ele fala aqui, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Então, queridos, olha só. O Davi, depois que ele foi desmascarado, que ele caiu em si. E que ele começou a ter temor de Deus. Que ele começou a ver que Deus não estava de brincadeira com ele. Que Deus estava vendo o que ele tinha feito e estava reprovando ele. E ele precisou estar aqui diante do Senhor falando isso aqui. Eu reconheço o meu pecado, as minhas transgressões. E ele fala aqui, porque contra ti, só contra ti eu pequei. E aqui ele fala aqui, ó. Eu fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razões em condenar-me. Por quê? Porque ele estava camuflando. Ele estava sabendo que ele estava cometendo o delito, o pecado, e estava ali, tentando encobrir, né? Depois ele fala aqui, ó. Sei que sou pecador desde que nasci. Desde que concebeu a minha mãe. Aí ele caiu em si, né? Que ele era pecador também. Sei que desejas a verdade no íntimo do meu coração e ensinas a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os ossos que me esmagaste exultarão. Por quê? Se você for olhar Salmos 32, olha o que ele fala aqui em Salmos 32, ó. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foram esgotada como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Então, queridos, olha só. No 51 ele estava fazendo a oração, né? E aqui no 32 ele está falando aqui, ele está dando um conselho para aqueles que cometem as transgressões, para aqueles que cometem pecado. Que ele colocou aqui, enquanto ele escondia os pecados dele, os ossos dele se secavam. Então no 51,
que é o que eu estou aqui falando sobre isso com vocês, no 51, ele fala aqui, ó: faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Então ele estava falando que a partir daquele momento que ele estava sentindo o perdão de Deus, os ossos dele iam ser curados. Ele ia ter de novo o júbilo no coração dele, a alegria no coração dele. Porque o salmista Davi, ele fala que ele perdeu a alegria até da salvação, por causa desse pecado aqui. Ele perdeu a alegria da salvação. Tanto que aqui no 51:10 ele fala: ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse de tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então no Salmo 32 ele estava aqui já dando um conselho. Ele tinha já feito esta oração ao Senhor, ele tinha confessado diante do Senhor os pecados, as transgressões, e o Senhor tinha já perdoado ele. Então ele ali compareceu contando ali a experiência que ele viveu neste momento de pecado, neste momento de transgressões diante do Senhor. Então, queridos, aqui ele fala aqui que mesmo que ele fosse diante do Senhor, aqui no 16, ele fala: mesmo que eu for diante do Senhor com sacrifício, né, o Senhor não vai receber nem o sacrifício, nem o holocausto. Ou seja, a oferenda que eu oferecer diante do Senhor, o Senhor vai receber nem eu, né, e nem o holocausto que eu vou oferecer diante do Senhor. Porque o Senhor não se agrada de sacrifício, mas o Senhor se agrada de um quebrantado coração. O Senhor se agrada de um espírito voluntário diante do Senhor. Ele teria que ir diante do Senhor com o coração puro e reto diante do Senhor. E também com um espírito voluntário, né? Porque o sacrifício que Deus estava recebendo naquele momento da parte dele era o sacrifício de arrependimento, de busca de Deus, de estar com o coração quebrantado diante do altar de Deus, de estar com o espírito voluntário diante do altar de Deus, disposto a se arrepender, disposto a se voltar diante do Senhor, disposto a retomar a comunhão com Deus. Quanto de nós, queridos, queremos ser perdoados fazendo outro tipo de trabalho para Deus? Ó Senhor, eu pequei aqui, eu vou lá no teu altar, eu vou lá com a minha oferta de louvor, eu vou expressar sobre a tua palavra. Só que dentro de você, Deus olhando para você, Deus está vendo dentro do seu coração que não há arrependimento, não há busca, não há confissão. Você simplesmente está tentando comprar Deus com ali o seu dízimo, sua oferta, talvez o seu louvor, a sua adoração. Você está querendo comprar Deus com isso, mas Deus, Ele conhece dentro do seu íntimo. E Deus, Ele está querendo de você o arrependimento. Deus está querendo de mim e de você uma busca real e verdadeira, como o salmista Davi teve aqui, de falar assim, ó, somente contra ti eu pequei. Me ajuda, Espírito Santo, a voltar de novo para os teus braços, a assumir esse pecado, a estar me arrependendo deste pecado, desta culpa, e estar me relacionando de novo com o Senhor. Cria em mim um coração puro, né? Aqui ele falando aqui para Deus, olha, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito instável, inabalável, né? E não me impulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E aí depois ele fala aqui, ó, e
tornarei os teus caminhos para os transgressores. Então aí ele fala assim, ó, depois que eu reconheci o meu pecado, depois que eu confessei diante do Senhor, depois que eu senti que eu fui perdoado pelo Senhor, aí sim, eu vou ensinar os transgressores para que eles não venham cometer o mesmo pecado que eu. Para que eles não venham cometer o mesmo erro que eu, o mesmo pecado que eu. Ele fez uma análise da vida dele através do que o profeta Natan falou para ele. Até o Natan vinha até ele e falar, olha, você pecou. Este homem é você precisa reconhecer isso. Ele foi humilde, ele reconheceu e ele pegou, deixou aquele pecado, aquela transgressão. Ah, mas o salmista Davi, ele pagou o preço, pagou esse pecado. Ele pagou o preço. Qual foi o preço que ele pagou? Ele pagou o preço, queridos, de o filho dele, que a Betseba estava ali, grávida do filho dele, ele pagou o preço de perder o filho dele. O filho dele morreu. Deus não permitiu do filho dele vingar. O filho dele morreu. E se você for olhar depois a história, ele ficou desesperado enquanto aquela criança estava viva ainda, né? Ele ficou desesperado, pedindo para que Deus viesse ter misericórdia daquela criança. Mas Deus não poupou. Ele teve que pagar o preço daquele pecado que ele cometeu. Ele pediu perdão, se arrependeu, mas pagou o preço das consequências daquele erro que tinha cometido. Ah, mas ele viveu com a Betseba, até o final viveu. Ele teve outro filho com Betseba. Deus deu Salomão, né? O Salomão, ele é filho de Betseba com ele. Mas, olha só, antes de Deus pegar e abençoar a vida de Davi, Davi teve que passar por um processo para ele aprender esse processo. Porque ele tinha pecado e ele precisava pagar o preço desse pecado. E ele pagou. Ele perdeu o filho dele com Betseba, depois de muito tempo que Deus deu outro filho para ele, que foi Salomão. Que foi um homem assim que Deus usou de uma forma tremenda, sobrenatural. Mas, porém, Davi teve que pagar o preço. Resumindo essa ministração, eu quero te dizer para você. Talvez você está aí frustrado. Porque você está fazendo a obra do Senhor e você não está vendo o resultado desta obra. Você está ministrando a palavra, você não vê resultado, você está louvando, sendo levita na casa do Senhor, não vê resultado. Você está fazendo vários tipos de trabalho e nada está dando resultado. Quem sabe é momento de você parar um pouco aí e refletir. O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo do teu ministério? O que você está fazendo com a tua vida em família? O que você está fazendo em relação aos seus filhos? A sua esposa ou esposo? Em relação ao ministério que Deus confiou a você também? Porque talvez Deus confiou o ministério nas tuas mãos e você não está sabendo fazer a maneira correta na qual Deus quer que você faça e você está pagando um preço por essa situação. Ou talvez é uma coisa pessoal sua, pecado não confessado, pecado que está escondido aí e que o Senhor está me trazendo aqui através dessa palavra para estar falando para você, como Deus usou o profeta Natan para falar ali para Davi. Então, queridos, hoje o Senhor coloca no meu coração para nós examinarmos a nossa vida e para nós vermos aonde é que nós estamos errando. Porque o erro não está em Deus. Deus não está errando. Quem está errando é nós. E que nós precisamos nos corrigir para que a glória do Senhor venha a ser manifesta. Amém, queridos? Fique com essa palavra. Peça para o Espírito Santo te ajudar.
Eu já estou chegando aqui nos meus minutos finais, né? Mas é muito interessante você estar fazendo esta oração que o salmista Davi fez aqui, diante do Senhor. E estar deixando essa prática, este pecado que está te afastando de Deus. Eu quero fazer uma breve oração e estarei terminando aqui. Grande Deus, eterno Pai, aqui, Senhor, foi colocada a Tua palavra. Esta palavra não é minha, essa palavra é Tua. E dentro de mim, na minha vida, Senhor, há muitas coisas que eu preciso dar uma análise na minha vida e deixar. E eu estou dividindo essa palavra com meus irmãos. E também peço, Senhor, que o Senhor venha ao encontro com meu irmão, com a minha irmã que está assistindo essa mensagem. E que está precisando também, meu Pai, entrar em oração diante do Senhor. E confessando diante do Senhor as suas falhas, seus pecados. E pedindo para que o Senhor venha criar um coração puro, um coração reto diante do Senhor, Pai. Um coração quebrantado diante do Senhor. Porque o teu servo falou aqui que o Senhor não despreza um quebrantado coração, que o Senhor coloca dentro de nós, meu Pai, o Senhor maravilhoso, o arrependimento, que o Senhor venha colocar dentro de nós, meu Pai, o Senhor maravilhoso, o desejo de confessar diante do Senhor, o desejo de alcançar suas misericórdias, o desejo, Senhor, de estar se esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do Senhor, Pai, o desejo em nós de estarmos mudando o nosso padrão de vida, de estar, Senhor, mudando as nossas atitudes. Que o Senhor venha colocar em nós, meu Pai, um coração quebrantado, um coração contrito, porque o Senhor não desprezará um quebrantado coração, Pai. Venha trabalhar na nossa vida, venha trabalhar no nosso consciente, venha fazer com que nós venhamos a lembrar, meu Pai, de pecado que está escondido. Porque muitas das vezes, Senhor, esses pecados escondidos faz com que nós venhamos sentir os nossos ossos secos, meu Pai. Sentir, meu Pai, ou Senhor, a sequidão dentro da nossa vida. E que muitas das vezes nós não conseguimos ser bênção na vida de ninguém por causa disso, Pai. Porque nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. E precisamos nos consertar diante do Senhor, Pai. Diante, Senhor, o Senhor maravilhoso do Teu altar. Na Tua presença, como fez Asaf, como fez aqui o salmista Davi também, Pai. Porque quando ele se colocou na posição de estar consertando a vida dele no Teu altar, Senhor, o Senhor abençoou a vida dele, o Senhor deu a direção para ele, e o Senhor fez com que ele viesse vencer todas as adversidades, Pai. Mas é preciso nós estarmos tendo a consciência que precisamos nos arrepender, que precisamos confessar diante do Senhor, que precisamos deixar esse pecado, Pai, porque Ele fala que aqueles que confessam o pecado diante do Senhor alcançarão misericórdia. Então, Senhor, Ele alcançou misericórdia diante do Senhor. E é isso que nós queremos, Pai, para a nossa vida. Que nós venhamos ter saúde na nossa vida espiritual, Pai. Na nossa vida ministerial, na nossa vida em família. Senhor, venha abençoar essas vidas agora que estão me assistindo. Que o Senhor venha, meu Pai, alcançar cada um, meu Pai. Colocando, Senhor, o Teu Espírito Santo na vida de cada um. Convencendo, ó Senhor, a nós do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor venha, meu Pai. Ô Senhor maravilhoso, tocar em cada coração, tocar em cada vida nesta noite, meu Pai, de grandes vitórias, meu Pai, que nós venhamos chegar ao arrependimento, meu Pai, que nós venhamos, Senhor, ô Senhor, nos confessar diante do Senhor, porque a Tua palavra fala, ali em 2 Crônicas 7,14, meu Pai, ô Senhor maravilhoso, que se o meu povo, que se chame pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e sarará a terra, Pai. E muitos de nós estamos passando por momentos difíceis, por causa de desobediência, Pai. Porque nós não estamos, Senhor, o Senhor nos confessando, nós não estamos nos humilhando, nós não estamos, Senhor, nos arrependendo, nós não estamos, Senhor, confessando diante da Tua presença, meu Pai, os nossos erros, os nossos pecados. E estamos aqui fazendo como Davi no início, querendo esconder os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. E por isso, muitas das vezes nós não estamos tendo bom êxito no nosso ministério. Mas que o Senhor venha, meu Pai, converter-nos, Senhor, atrair-nos
para os teus braços de amor, meu Pai, e que nós venhamos ter consciência que nós precisamos, Senhor, nos arrepender e nos voltar à tua presença, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, Pai, e que o Senhor venha nos usar nas tuas mãos, conforme tu queres, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Que você venha ser abençoado e agraciado com essa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Amém?